Tantas notícias desses últimos dias ruins, mas mesmo em meio a tanta dor, Deus está conosco. Mesmo em meio a tantas coisas que estão acontecendo difíceis. Meus irmãos, nós temos a missão então de transmitir a palavra de Deus aos irmãos, e a começar de mim, a palavra de Deus fale conosco. Nós estamos esse mês, segundo a orientação do nosso pastor e a diretoria da igreja, estamos meditando sobre a importância do Evangelho, guardar o Evangelho e pregar o Evangelho. Então, estamos meditando na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, as vossas Bíblias. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 13 versos. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 1 aos versos 13. Você fique em pé em referência à palavra de Deus. Eu tenho as duas versões aqui, mas eu vou ler na versão atualizada, porque é a versão do projetor ali, Leiamos a palavra de Deus, meus irmãos. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus nosso Senhor. Verso 3: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, e de amor, e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Verso 12: E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs doutrinas, ou das sãs palavras, que de mim ouvistes, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Que teu Espírito Santo, Senhor, como já foi falado, nos oriente, em nome de Jesus. Ilumine nossa mente e fala conosco. Meus irmãos, apóstolo Paulo, ele escreve essa segunda carta, e embora essa carta tenha tanto tempo, ela nunca foi tão relevante como nos nossos dias. Nunca foi tão importante, meus irmãos, esse tema que a diretoria da igreja, o pastor colocou, nunca foi tão importante, diante de tantas coisas que têm se acrescentado ao Evangelho, diante de tantas coisas que você tem visto sendo adulterada, somada e muitas vezes diminuída do Evangelho. E esta carta, quando bem entendida, é maravilhosa, porque diante dessa carta, diante desse escrito, meus irmãos, Paulo tinha na sua consciência que a sua vida terrena, que a sua vida física estava perto do fim. Por isso que essa segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é essencialmente as últimas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está na iminência de sua morte,
E Paulo então ele olha para a sua situação e ele expressa a sua preocupação com a igreja e sobretudo também com o evangelho. E aí essa segunda carta Paulo escreve para, primeiro, encorajar Timóteo no seu ministério pastoral. Se você observar comigo aí o capítulo 3, a gente vai ficar aí folheando, né, a segunda carta, para a gente entender. Capítulo 3, verso 14, você tem aí um dos propósitos pelos quais Paulo escreveu essa segunda carta a Timóteo. Ele diz, 3:14, tu porém permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Então o primeiro motivo, o primeiro propósito pelo qual Paulo escreve essa carta, é primeiro fazer com que Timóteo perseverasse na fé. O segundo motivo era para que a igreja e Timóteo, junto com a igreja que ele estava pastoreando, proclamasse o evangelho, que o evangelho não se extinguisse, e a gente já vai entender os perigos que estavam cercando o evangelho naquela época. Por isso que no capítulo 4, verso 2, veja aí a sua Bíblia, Paulo diz a Timóteo o seguinte, 4:2, prega a palavra. Preste atenção, meus irmãos, Paulo não diz prega sobre a palavra, ele diz prega a palavra, porque Deus tem compromisso somente com a sua palavra, e não com o que o pregador diz. Se o pregador fala o que está na palavra, Deus compromete. Se o pregador diz aquilo que ele acha, Deus não tem comprometimento nenhum com o que o pregador fala. Por isso Paulo diz a Timóteo, que era um pastor, que estava começando no ministério, ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E pregar a palavra tem a ver com correção. Por isso ele diz, corrige, repreende, exorta, mas faça isso com toda a longanimidade e doutrina. Então essa então é o segundo motivo pelo qual Paulo escreve. Primeiro, para encorajar Timóteo e a igreja a perseverar na fé, e segundo, para que esse evangelho não morresse. O apóstolo Paulo vai morrer, o apóstolo Paulo está preso, mas o evangelho não pode morrer. A pregação do evangelho não pode extinguir-se com a morte de Paulo. Por isso ele diz, prega o evangelho, repasse essas verdades. E aí nós precisamos entender um pouco, meus irmãos, da situação do apóstolo Paulo. O que está acontecendo? Qual o ano que foi escrita a carta? Qual o ambiente que Paulo está? Para que nós entremos aqui nas lições. Eu quero meditar com os irmãos. Se a gente fosse colocar um tema no nosso sermão, na pregação, eu quero meditar com os irmãos sobre o evangelho pelo qual vale a pena sofrer. O evangelho pelo qual vale a pena sofrer. Está disposto a sofrer pelo evangelho, meu irmão? Diga bem. Está disposto a abandonar tudo e deixar tudo para trás pela mensagem do evangelho? Vamos comigo aqui. Então vamos ver qual a situação do apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma, e o ano que Paulo escreveu a carta é o ano 67 depois de Cristo, era inverno do ano 67, e Paulo ele está com saudades de Timóteo, porque ele diz aí no capítulo 1, verso 4, ele diz que está lembrando das lágrimas de Timóteo, inclusive, estou lembrando de você quando você chorou, até dos teus momentos em que eu vi você chorar. Então Paulo está sem o seu amigo, Paulo está abandonado por pessoas que começaram no ministério, o ajudaram no ministério, mas agora o abandonou, como por exemplo no capítulo 4, verso 10, ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Então Paulo foi abandonado, e ele diz, Crescente também, que estava com ele, foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Então Paulo está com saudade de Timóteo, no inverno, preso. O ano é 67, é inverno, e Paulo ainda, no capítulo 4, verso 14, ele ainda cita um homem chamado Alexandre, o latoeiro, que o prejudicou. E aí Paulo diz, Alexandre o latoeiro, ou o ferreiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Este Alexandre, irmãos, foi pior do que Demas, porque Demas abandonou só o apóstolo Paulo, mas Alexandre o prejudicou. Se você já leu toda
o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, tem aquele momento em que Paulo chega em Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso, Paulo quebra o comércio de venda de ídolos. Você lembra disso? Capítulo 19, todos que estavam ali, os idólatras, começam a se converter ao cristianismo. E os ourives, que eram aqueles que fabricavam ídolos, né? Eles começam a se sentir prejudicados. Peraí, esse cara está acabando com o negócio aqui. Ele está acabando com o negócio aqui de venda de ídolos. E os ourives foram fazer tumulto lá no governo em Éfeso. E o capítulo 19 de Atos cita um Demétrio, que chega lá fazendo barulho e começa uma confusão ali. E os judeus, que já estavam com muita raiva do apóstolo Paulo, aproveitam e meio que empurram o Alexandre. E Alexandre fica acenando com a mão, diz o texto, capítulo 19 de Atos, ele acena com a mão para querer falar no meio da multidão, e diz, aqui, deixa eu falar, para prejudicar Paulo. Ele não só abandonou Paulo, ele fez questão de prejudicar o apóstolo Paulo, falando mal do apóstolo Paulo, e além dele deixar o evangelho, ele se juntou com heresias, porque ele vai abraçar uma heresia chamada antinominismo, que era a heresia que dizia no primeiro século, que você pode acreditar no cristianismo, você recebe a fé cristã, mas você abandona a moralidade da lei. Você não pode viver dentro da moralidade, aquela moralidade judaica, aquela moralidade dos 10 mandamentos. Isso aí parece piedoso você dizer isso. Você tem que ficar só com a fé em Cristo, e você tem que deixar de lado a moralidade da lei. Parece piedoso, mas é heresia, é o antinominismo. E nós aprendemos na exposição dos 10 mandamentos que o cristão deve sim observar os mandamentos. Amém, meus irmãos? Então esse Alexandre, ele foi pior do que o outro, porque ele se juntou com hereges, tentou prejudicar Paulo, e Paulo está decepcionadíssimo com ele. Paulo não quer nem se meter e nem se vingar. Paulo diz assim, olha, eu entreguei para Deus, Deus vai pagar o que ele fez, ele vai acertar as contas com Deus. E aí Paulo está com saudade de Timóteo, preso no inverno, acompanha comigo aqui o raciocínio, e está com saudade de Timóteo, preso, inverno. Paulo foi abandonado por Demas, abandonado e traído por Alexandre. Paulo foi abandonado por todos da Ásia. Veja aí no capítulo 1 e verso 15, quando Paulo diz, bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Não é isso que ele diz? Todos se apartaram de mim. E aí ele fala, estais ciente que todos os que da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hemórgenes, também provavelmente alguns que começaram com Paulo. Se não fosse por Lucas, Paulo estaria sozinho. Por isso ele diz aí no capítulo 4, verso 11, só a parte A, do 4 e 11, veja o que ele diz, só Lucas está comigo, somente Lucas está comigo. Esse somente aí, não é que ele está desprezando a companhia de Lucas, ele não está querendo desmerecer a companhia de Lucas, mas ele está dizendo só ele. Se não fosse, é isso que Paulo está dizendo, olha, se não fosse por Lucas, eu estaria nessa prisão, no frio, no inverno, sozinho, provavelmente com vergonha. Meus irmãos, estavam envergonhados, porque Paulo estava preso, como criminoso, e quem quer estar junto de um criminoso? Você já teve algum amigo que infelizmente, por uma complicação na vida, foi parar na cadeia? Um parente, um amigo? Se não for a mãe do camarada que vai, né? A esposa muitas vezes, mas os parentes abandonam. Eu tenho vergonha de passar ali no cotel. Paulo está preso, todos o abandonaram, estão envergonhados, e Paulo, meus irmãos, ele diz isso, olha, somente Lucas está comigo. E no capítulo 4 ele vai dizer, vem depressa, traz a capa, está frio. Então a situação de Paulo não estava fácil. Paulo preso, sabendo que vai morrer, abandonado pelos amigos, distantes de outros, prejudicados por muitos, em lugar frio. Paulo então tem problemas de ordem física, porque ele está com frio, e problemas de ordem emocionais. Mas meus irmãos,
nós aprendemos com o apóstolo Paulo que mesmo em sofrimentos físicos e emocionais, isso não foi obstáculo para a mensagem de Cristo. Porque a preocupação do apóstolo Paulo, mesmo em detrimento de tantos sofrimentos dele, das circunstâncias em que ele estava, ele só se preocupa com uma coisa: o Evangelho. Se fôssemos pensar, conjecturar, imagina a cabeça de Paulo como estava. Talvez ele dissesse: eu estou preso, abandonado, todos estão com vergonha de mim. Timóteo pode ser afetado por isso, Timóteo pode se envergonhar também de mim, a igreja pode se envergonhar, o evangelho pode ser abafado, e de repente essa mensagem vai parar. Em momento nenhum ele chora a sua situação, ele não reclama a sua situação, ele se preocupa com o evangelho, e ele diz: eu vou encorajá-los, eu vou encorajar Timóteo. E Paulo então se coloca, meus irmãos, como exemplo de perseverança e fé. E aqui nós temos a primeira lição do evangelho pelo qual vale a pena sofrer. O evangelho pelo qual vale a pena sofrer, meus irmãos, é mais precioso e mais importante que qualquer outra coisa, inclusive do que sua vida, inclusive do que sua própria vida. Diga para o seu irmão aí, meu irmão, vale a pena sofrer pelo evangelho. Meus irmãos, nós devemos parar de ter nossa vida por preciosa. Quando nós estamos diante do confronto entre a nossa existência e a pregação do evangelho, quando essas duas coisas se chocam, é a mensagem do evangelho que deve prosseguir. Meus irmãos, você não é mais raro que o ouro puro de Ofir. Você é o espelho, você é mais raro que o ouro puro de Ofir. Nós não somos ouro, nós somos barro. E a nossa vida, meus irmãos, não deve ser tida por preciosa, a não ser para o Senhor. Ele morreu por nós, mas nossa vida deve ser semente do evangelho. No começo do século, por volta do ano 200 depois de Cristo, primeiro século ali, vários homens levantaram-se para lutar pela fé, são conhecidos como os pais da igreja. E um deles, que eu gosto muito, inclusive é dele que vem a expressão, se não me engano, da trindade, que não tem na Bíblia, que é Tertuliano de Cartago. E Tertuliano de Cartago, vendo todos morrerem, primeiro século, o cristianismo sendo perseguido, e quanto mais matava-se cristãos, mais cristãos surgiam. Tertuliano de Cartago, ele tem uma expressão em latim, e ele diz: sanguis martyrum est semen ecclesia. Ele diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais você matar cristãos, quanto mais o sangue deles pingarem no chão, mais cristãos surgirão. Quanto mais se perseguir o evangelho, mais o evangelho vai progredir, porque esta mensagem não é humana, é divina. Porque o evangelho, meus irmãos, não é uma teoria, um conceito filosófico. O evangelho é alguém encarnado. E por mais que os homens tentem reter a mensagem, ela nunca ficará retida. Então veja quantas vezes, diante dos nossos fardos, momentos difíceis de lutas, sejam emocionais, sejam físicas, no dia a dia da nossa existência, nós olhamos para os lados e nós dizemos: chega, vou parar, não dá mais, está difícil, problema de um lado, problema do outro. Você às vezes não tem ânimo nem para orar, ler a Bíblia é pesado, orar é um fardo, mas meus irmãos, foi para isso que Deus te chamou, para você se afadigar pelo evangelho. As pessoas pensam que igreja é um parque, as pessoas estão pensando que o evangelho é uma historinha.
que contaram para você e que é legal, e que é bonito, é emocionante. Mas deixa eu dizer para você algo, para nós nessa noite, quando Deus te chamou, Ele te deu uma missão, e essa missão é a custo da tua vida. Veja comigo Mateus, capítulo 10, Mateus capítulo 10, verso 37 ao 39, porque esta é uma palavra que não começou com o apóstolo Paulo, essa é uma palavra que começou com o nosso Senhor Jesus, quando Ele está diante dos discípulos, dando as instruções aos discípulos. No finalzinho ali, capítulo 10, aí no verso 37 ao 39, você tem uma palavra que para o mundo é pesada. E aí eu gosto de chamar o capítulo 10 de Mateus e o 9 de Lucas, a peneira de Jesus. A peneira de Jesus. Porque só quem passar por esse crivo é que pode seguir com Ele. Veja o que Ele diz para os discípulos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é só tomar a cruz não, é segui-lo, não é digno de mim. Só que aí vem uma contradição, que parece uma contradição, é um paradoxo, né? Jesus diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem perde a sua vida por minha causa, achará. Deixe sua vida consumir-se pelo Evangelho, porque nós estamos diante de uma cultura que você tem que ganhar a sua vida, eu não. Faça isso, faça faculdade, saia na frente e consiga. Você tem um leão dentro de você, você tem um filósofo, você tem um poeta. Tire essa força que há de você, vá, ganhe sua vida, saia, etc, etc. O Evangelho diz: perca a sua vida. A mensagem contraditória para o mundo: perca a sua vida, gaste sua vida, consuma-se, fadigue-se pelo Evangelho, que você estará achando a sua vida. Aleluia. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que o Evangelho é mais importante do que tudo, até do que sua própria vida. Nós não temos, por enquanto ainda, uma perseguição física no nosso país, mas nesse exato momento, enquanto nós falamos aqui, segundo Portas Abertas, que é um site missionário, não sei se aumentou para 5, mas era de 4 em 4, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, em cada 3 horas morre um cristão no mundo. Cada 3 horas morre um cristão no mundo. E eu recebo o e-mail do Portas Abertas, e eles têm uma lista de países que matam cristãos, que torturam cristãos: Nigéria, Coreia do Norte, China, esses países muçulmanos, que tem o estão no final, né? Paquistão, Uzbequistão, Afeganistão. Ninguém quer ser missionário no estão. Eles se doam pelo Evangelho, morrem. Às vezes os parentes abandonam eles. Eu escutei um relato lá onde nós estudamos, que o rapaz foi abandonado pela família, porque se tornou cristão e a família dele toda era muçulmana. Ele abraçou o Evangelho e começou a divulgar o Evangelho. A família sentiu vergonha dele, o abandonou. Ele não arruma emprego, ele não tem casa, e um pastor missionário o abrigou, e a família da fé virou sua família. Mas ele foi abandonado pela família, por tudo, sem trabalho, sem emprego. A igreja teve que o ajudar, porque ele abriu mão de tudo pelo Evangelho. Então, gaste sua vida pelo Evangelho, e o Evangelho é mais importante do que sua própria vida. Vamos voltar para o ano 67 ainda? O ano
esse ano 67 foi um dos períodos mais terríveis, também para o cristianismo, porque nessa época o imperador romano era um imperador cruel demais, muito cruel, chamado Nero. E Nero ficou conhecido na história como aquele homem que colocou fogo em Roma, pôs fogo em Roma. E Nero, na sua insana loucura, na sua insana busca por culpados, Nero então acha os cristãos e culpa os cristãos, e diz que quem colocou fogo em Roma foram os cristãos. Então começa um dos períodos mais sangrentos e sombrios da história para o cristianismo. Milhares de cristãos, meus irmãos, entre o ano 64 e 70 depois de Cristo, foram mortos, queimados vivos nas ruas. Nero mandou acender postes, nós conhecemos como os postes, ele tinha um outro nome lá, mas eram colunas de madeira com vários cristãos sendo queimados, iluminando as ruas de Roma. Vários cristãos foram jogados nas arenas, enrolados com carnes crua, para os leões atacarem. E eles se abraçavam e morriam juntos, grávidas, crianças. Eles se abraçavam, morriam juntos, e todos que estavam assentados, sorriam, riam deles. Havia briga para ficar nos primeiros lugares, para ver de perto o sangreiro. Cristãos foram crucificados, queimados, denunciados ao governo. Se você tivesse um vizinho que não fosse com a sua cara, ele dizia para o Império Romano: olha, é cristão. O Império Romano vinha, levava aquela família presa para morrer, e ainda pagava a quem denunciou, que muitas vezes com a própria casa da pessoa. Ele dizia: fica com a casa dele. Então, se o cara tivesse de olho na casa do vizinho, era só dizer que era cristão. O Império Romano tomava e muitas vezes doava para quem denunciou. Havia recompensa para entregar as cabeças dos cristãos. Cristãos, eles deixaram suas residências, foram morar em montanhas. Por isso que Pedro, que está também nesse período, escreveu sua segunda carta, primeira e segunda carta, mas sobretudo a primeira, para incentivar esses cristãos também. Pedro morreu pelas mãos de Nero também, igualmente Paulo. Diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, cristãos queimados, habitaram em cavernas, montanhas. Esse era o problema externo ao cristianismo no primeiro século, que eram as perseguições. Mas o grande problema para Paulo e para os cristãos eram aquelas heresias que estavam saindo de dentro da igreja, de dentro dos cristãos, de dentro da comunidade cristã. Estavam saindo heresias visando adulterar a mensagem do Evangelho, e nós queremos falar um pouquinho sobre algumas, pelo menos pelas três principais. Havia lá na igreja o intelectualismo especulativo. Era um grupo de homens que meditavam sobre questão filosófica, espiritual não no sentido de ser espiritual, mas falava de genealogia, de histórias fabulosas. Eles se achavam superiores aos cristãos. Eram homens que, por se considerarem intelectuais, muitas vezes eram até vistos como mais inteligentes que os próprios apóstolos. Foram eles que foram tentar lá persuadir os coríntios. Você lembra que Paulo diz: vocês estão de olho aí em sábios, mas estão pregando outra palavra que não é o Evangelho. Quando ter convosco, eu não fui com palavra de sabedoria humana, mas fui pregar o Evangelho. E esses então também estavam lá na igreja onde Timóteo estava. Eles contavam histórias, se achavam superiores, e aí eles diziam que os salvos só seriam aqueles que fossem do meio deles. Por isso que você vai ver muito em Timóteo e Tito aquela questão de Paulo dizer que a salvação é para todos, porque eles diziam que a salvação era só para eles. Além disso, eles negavam a ressurreição de Cristo, negavam a ressurreição do corpo, e eram cheios de proibições: proibido isso, proibido comer aquilo, e etc e tal. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que até hoje, o Evangelho passa pelas mesmas coisas,
Homens tentando criar um evangelho para cada grupo de pessoas hoje, para alcançar pessoas. O evangelho para o grupo X, para o grupo Y, o evangelho filosófico, tentar transformar o cristianismo ou a fé cristã, a mensagem do evangelho, em algo intelectual, para alcançar os intelectuais. Mas tudo que vier adulterar a mensagem do evangelho é heresia. Tudo que tirar pelo menos um pouquinho ou acrescentar 1 grama é heresia. E a igreja já lutou contra isto. E aí, além desses intelectuais querendo transformar o evangelho numa espécie de filosofia, havia também os judaizantes. Olha que problema. Os judaizantes diziam: olha, não tem problema nenhum em ser cristão, desde que você guarde o sábado. Não tem problema nenhum em adorar a Jesus, desde que você cumpra as exigências cerimoniais da lei. A outra grande heresia que existia lá na época de Timóteo era o gnosticismo. Esse foi um dos piores, porque ele ramificou até hoje. Eles pregavam um conhecimento além de Cristo, do evangelho. Cristo não era suficiente. Eles diziam que somente os iluminados podiam obter aquele conhecimento além de Jesus. E eles diziam o seguinte: Jesus revelou o conhecimento somente para os iluminados. Vocês têm um evangelho, nós temos o outro. Vocês têm um conhecimento, mas nós temos o pleno conhecimento que Jesus revelou secretamente só para os iluminados. E as pessoas queriam, muitos deles saíram. Esse era o grande problema da igreja de Colossos, inclusive. As pessoas saíam: eu quero mais conhecimento, eu quero isso, menosprezando Jesus. Jesus não era suficiente para eles, eles tinham que ter algo a mais. Mas o evangelho é só sobre Cristo, não tem espaço para mais ninguém. Louvado seja Deus. Por isso, muitas heresias surgindo. E William Berkeley, que é um comentarista bíblico, eu gosto dessa definição, que ele diz que nesse período o evangelho era uma ilha em um oceano de paganismo e de heresia. O evangelho, o cristianismo, pequenininho, e um oceano atlântico de paganismo e heresia. Mas diante do paganismo, diante das heresias, diante da perseguição, quem prevaleceu? O evangelho. E nós estamos aqui sentados hoje falando sobre ele. Porque, vou repetir, meus irmãos, o evangelho não é uma teoria, não é um conceito. O evangelho é sobre Cristo. Não é uma mensagem humana, mas é uma boa notícia de Deus. Em outras palavras, irmãos, todas essas seitas, heresias e paganismo eram uma tentativa de somar ou adulterar a mensagem do evangelho. E aqui nós entramos na segunda lição sobre o evangelho pelo qual vale a pena sofrer. A primeira: o evangelho é mais importante do que tudo, inclusive do que sua própria vida. A segunda: o evangelho pelo qual vale a pena sofrer precisa ser preservado. Meus irmãos, pessoas morreram por isto. Há um pregador que diz que se espremêssemos a palavra de Deus, ela sangraria, né? Essa linguagem poética para dizer, pessoas morreram para que esse livro chegasse até você, e que muitas vezes ele é tão desprezado. É ou não? Nós chegamos em nossas casas, esse nós é retórico, tá? Não faço isso não. Nós chegamos em nossa casa e soltamos a Bíblia como se ela fosse um jornal. Não que o papel tenha poder, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que este conteúdo, estas letras, esta palavra, muitas pessoas morreram para preservá-la. Ela fala sobre o evangelho. O evangelho precisa ser preservado, e ele foi preservado na casa de Timóteo. Veja aí o capítulo 1 e verso 5.
quando Paulo diz assim, verso 5 ele diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. O evangelho chegou até Timóteo, porque sua avó e sua mãe preservou. A importância dos pais, a importância dos avós na vida dos filhos, dos netos. O verdadeiro evangelho, irmãos, precisa ser preservado começando na sua casa. Quando, capítulo 6 de Deuteronômio, Deus diz: olha, fala sobre isso quando tu levantares com teu filho, quando fores dormir, sentado na tua casa, andando pelo caminho, para onde você for, dormindo, acordando, comendo, onde você for, fale sobre essa lei, ensine o menino, pregue para ele, evangelize seus filhos. Porque, meus irmãos, estão lutando contra o evangelho. Você educa seu filho em casa, você educa seu neto em casa, quando ele chega na escola, o mundo desconstrói tudo. A escola desconstrói tudo, o sistema desfaz tudo aquilo que você fez. E não basta orar, é preciso preservar com unhas e dentes o evangelho. Não estou pedindo para você bater em ninguém, estou dizendo, lute pelo evangelho com seu filho, com sua filha. Olhe, repita, fale o que é o evangelho, o que é isso, o que é aquilo, como Deus salvou, quem é Jesus, o que é salvação, o que é justificação. Faça ele decorar, para que isso fique guardado e preservado. Amém. Batalhe pelo evangelho. Nós muitas vezes queremos pregar o evangelho em outros países, e que não é errado, Deus tem um chamado para cada um, mas nós desprezamos um primo que mora do nosso lado, desprezamos um vizinho, desprezamos um parente que mora próximo a nós. Você já falou de Jesus para sua família? Para sua mãe, para seu pai, para seu irmão? Você já pregou o evangelho? Essa mensagem é preservada por você? Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, ele dizia que o maior sermão é a vida. Você prega sem palavras, as pessoas olhando para você, mas isso não anula que você fale do evangelho. Vá, ide, pregue o evangelho. Ele não só pede para você viver o evangelho, ele diz: fale sobre o evangelho. Meus irmãos, o que é que nós temos visto hoje? O que estão fazendo com o evangelho bíblico ortodoxo? Objetos ungidos. Pastor Douglas expôs domingo passado aqui, brilhantemente, sobre tantas coisas que têm acrescentado hoje ao evangelho. Objetos ungidos, rosa, sal, paletó do pastor, passando paletó suado e todo mundo caindo, perfume ungido, vassoura. Tire o mal da sua casa, varra o mal olhado dos vizinhos. Vassoura ungida. Tem, mas eu vi. Ele colocou um monte na mesa, aquelas vassouras, e se jogou em cima das vassouras e disse: está ungido em nome de Jesus. E cada vassoura sai a menos de R$100 não, viu? Porque ela vai tirar o mal olhado, né? Ela vai tirar o olho gordo, a inveja. Então, objetos ungidos, campanhas loucas prometendo curas, 70 semanas de Daniel, o jejum de Daniel, coisas que a gente aprende que ficou no Antigo Testamento. Não é o que Deus vai fazer lá com Jericó e o povo andando 7 voltas ao redor de Jericó. Então vamos para a campanha das 7 voltas ao redor de Jericó. Isso é acrescentar coisa ao evangelho. Porque quando você diz que é necessário dar 7 voltas, você está dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente.
Quando você diz que é necessário você fazer uma campanha louca de 70 semanas, de não sei quantas semanas, você está dizendo que o perdão de Jesus conquistado na cruz não é suficiente. Quando você faz qualquer coisa substituindo Jesus, meus irmãos, isso é adulterar o Evangelho. Qualquer coisa que não seja Cristo, qualquer coisa, por mais piedoso que pareça, é mudar o Evangelho, e nós não podemos deixar. Pessoas que estão atrás de riquezas, campanha prometendo riqueza e dinheiro, sem pretensão nenhuma de exaltarem a Cristo, mas só para exaltar a denominação, aquela denominação que está organizando lá o evento, eu ia dizer o circo, mas manipulações no ambiente do culto, nós estamos vendo isso. Luzes apagadas, escuro, não é mais o escuro do cinema, agora é o escuro da igreja. Música de piano no fundo, ao fundo, para emocionar o ouvinte, para dar uma ajudinha ao Espírito Santo. Globo de luzes na igreja, bar dentro da igreja, do templo. Você sai da igreja, já vai ali tomar um negocinho. Acabou o culto, a gente vai se reunir ali para tomar uma cerveja sem álcool. Todo tipo de aberração que a Bíblia não prescreve para o culto solene. O que é isso, irmãos? Estão substituindo Cristo. O que o jovem gosta? De dança, então vamos estar dança na igreja. O que os anos 80 gostam, 70 gostam, a jovem guarda, pode um negocinho de jovem guarda dentro da igreja. O negócio é trazer o povo, aí a gente vai e prega o evangelho. Mentira. Porque quando você usa uma isca, vamos usar esse termo, ou usa algo que não seja a pregação do evangelho, você está substituindo Cristo. Você não pode falar nenhuma outra mensagem. Vamos para a nossa igreja porque lá tem um cinema legal. Vamos para a nossa igreja porque a gente vai ter um passeio de piscina, de coisa, e vai ter uma piscina legal. Vamos para a nossa igreja e o pessoal está indo para a igreja pelo que a igreja tem, e não pelo que a igreja prega. Estão substituindo Cristo. E sabe o que Cristo vira no meio da igreja? É um mero objeto de entrada para outras atrações que a igreja tem. Ah, mas vai ter pregação? Vai, menino, mas vai ter uma piscina bem legal. Jesus virou então esse objeto de entrada para as outras atrações. Eu ouvi de um pregador um dia, eu sempre contei essa história, não tem esses pastores que chamam o pessoal à frente para agradecer, né? Conte a bênção, amém, meu, e fala todo mundo igual, né? Amém, aleluia, conte a bênção. Aí veio um cabra e disse assim: conte a bênção. O cara disse: não, a minha casa estava desespero, eu tinha brigado com minha esposa, e assim, e aquilo outro, mas eu vim para a campanha do sal, passei na porta, não sei o que lá, pisei ninguém pisa na brasa, né? Mas pisei no sal grosso, e agora está mil maravilha. Amém, você vai continuar vindo para a campanha? Eu disse: vou, aleluia. Disse, vem a outra, eu disse: e você? Eu disse: conta a bênção. Eu disse: não, minha empresa estava falindo, eu vim para a campanha, fiquei fiel. Quando ele diz que fiquei fiel, é pagando, viu? Fiquei fiel na campanha até o final, e aí eu consegui. Agora eu tenho mais de 2 empresas, abri uma no internacional, estou fora do país, está uma maravilha. Aí veio uma fila de pessoas, e no final tinha uma velhinha, uma senhora, que ela chega para o pastor disse: conte a bênção. Ela disse: ah, pastor, Jesus salvou minha vida, Jesus perdoou meus pecados, Jesus morreu por mim, Ele me deu certeza de céu, de vida eterna, um dia eu vou ressuscitar e morar com Ele. Aí o pastor olha para ela e diz: amém, mas conta a bênção. Amém, meu irmão, mas conta a bênção.
Porque Cristo não é mais suficiente, meus irmãos. O evangelho que estão pregando não é o evangelho da cruz, da vergonha. E aqui nós passamos para a terceira lição sobre o evangelho pelo qual vale a pena sofrer. A primeira é que ele é mais importante do que qualquer tudo, até do que a sua vida. A segunda é que ele precisa ser preservado. Essa mensagem precisa ser guardada. A terceira é que o evangelho pelo qual vale a pena sofrer é um evangelho que escandaliza e que envergonha o mundo. Por isso Paulo diz no capítulo 1, do verso 8 e verso 12, Paulo diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, Paulo diz: não te envergonha, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, Timóteo, a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. E aí no verso 12 ele diz: é por isso que estou sofrendo estas coisas. Eu estou preso aqui, Timóteo, eu estou aqui cercado num frio, com fome, abandonado pelos amigos. Eu estou aqui porque eu preguei o evangelho. Mas ele diz: todavia não me envergonho. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia, Timóteo. Do ponto de vista humano, meus irmãos, Timóteo e a igreja tinha tudo para se envergonharem do evangelho, porque até nós, do ponto de vista humano, o Senhor Jesus, que nós cremos e louvamos, morreu como um criminoso na cruz de Roma. Os principais pregadores, os principais evangelistas, apóstolos do primeiro século, todos morreram como criminosos. Esta é uma mensagem que, do ponto de vista humano, tinha tudo para fracassar. E Paulo, ele estava então também preso como criminoso, cristão perdendo casa, cristão sendo humilhado por seus vizinhos, parentes e governos. Mas Paulo diz: não tenha vergonha. A palavra que Paulo usa para dizer não se envergonha aí, na língua original que ele escreveu no grego, dá uma ideia de alguém que foi desonrado, que acreditou numa mentira. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte para Timóteo: Timóteo, não se sinta desonrado pelo evangelho. Timóteo, não pense que você acreditou numa mentira. O mundo, meus irmãos, ele faz com que a gente se sinta desse jeito, faz com que a gente ache que nós acreditamos numa mentira, que fomos bobos, fomos enganados, fomos feitos de bobo, que contaram uma historinha, uma mentira para nós, que é mais uma história de religião. Por isso, veja aí, Lucas 9, 23, Jesus dizia, Lucas 9, 23, a palavra de Jesus para a multidão que estava seguindo ele. Jesus olha para a multidão e diz: tem muita gente aqui, vamos ver se vai todo mundo vir comigo mesmo. E aí, a outra peneira de Jesus, Jesus olha para aquela multidão e diz: vamos ver se está todo mundo comigo mesmo. Ei, vocês! Jesus aponta para eles e diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou a si mesmo se negue, e dia a dia tome sua cruz e siga-me. Nenhum de nós aqui vimos alguém morrer crucificado. Você já viu? Alguém assim, a não ser em filme, né, que é retratado. Por mais que chegue próximo da realidade, você não tem uma dimensão de como é ver, né? Olhando ali, é terrível. E quando Jesus diz isso para o seu público, eles tinham visto, nós não vimos, mas eles tinham visto pessoas morrerem crucificadas. E imediatamente o que é que vem na mente deles? Jesus dizendo: tome sua cruz e siga-me. Eles têm toda a imagem de ladrões morrendo na cruz. Tem gente que um olha para o outro e diz: está louco, quer esse negócio para mim?
foi saindo. Aí Jesus fez a peneira, só ficou os que iam segui-lo. Tem um hino conhecido que diz: Ele levou minha cruz, né? É um hino aí de Leonardo Gonçalves, que Ele levou a nossa cruz. Ele levou nossos pecados, mas Ele disse para nós: tome sua cruz e siga-me. Tem uma ilustração de um rapaz que chega numa loja que vendia cruz, e ele diz: eu quero trocar minha cruz, porque está muito pesada. E o vendedor diz: fica à vontade, tem cruz pequena, tem cruz grande, tem cruz mais estreita, tem cruz mais larga, tem cruz mais bandeira, tem cruz... fica à vontade, vá olhando. E aí a ilustração diz que ele vai, muito pesada, maneira demais, grande demais, pequena demais. Ele sai catando todo tipo de cruz. No final ele acha uma perfeita, e ele diz: essa tá boa, quanto é? O vendedor diz: nada, é a cruz que você chegou. Deus deu uma cruz para você, que você pode carregar. Tome sua cruz, siga-o. E cruz aqui, meus irmãos, tem a ver com o que nós estamos falando: vergonha. Você andar com a cruz era vergonhoso. O criminoso, ele ia seminu, com roupas de baixo, no meio da rua, e todo mundo olhando. E se fosse nos dias de hoje, todo mundo fazendo stories, tirando foto, filmando, e todo mundo, criminoso e tal, como cristãos foram, simplesmente pregar o evangelho. Eles foram passando com suas cruzes, carregando, outros queimados vivos. E aí Jesus disse: tome sua cruz. Esse evangelho de cruz não é mais pregado. O que estão criando então, irmãos, é um evangelho midiático, para alcançar, o evangelho para alcançar artistas. Vez ou outra você vê um artista gospel nessas Globo, né, outras televisões, e raramente você vê eles falando de pecado, Jesus, crucificação. Você vê? Eu nunca vi. Já viu, Bruno? Eu nunca vi. Eles falando de tem que perdoar, tem que se arrepender, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que todos pecaram, e que isso e aquilo é pecado, que tal prática é pecado, que aquilo é pecado. Eles se calam, porque é vergonhoso para eles falar da mensagem nua e crua do evangelho. Por isso que é um evangelho midiático, para alcançar os artistas. Aquele evangelho bonitinho do Mickey, do Pateta, do Pato Donald, o evangelho Disneylândia. O pastor Marcos Granconato, que é um pastor que eu gosto de acompanhar, ele disse que o cristianismo é um café amargo com chantilly. Tem gente que só quer o chantilly, mas quando chega no café amargo, isso aqui eu não quero. Ou você toma o café todo ou você não toma. O evangelho, ele tem que ser abraçado com toda a sua mensagem, com tudo que ele vem. Se você recebe o evangelho, você não pode tirar nada. O evangelho não é um evangelho que se comporta a você, que se adequa a você, mas somos nós que nos adequamos ao evangelho. Tome sua cruz, meu irmão, passe a vergonha da cruz. Não a vergonha você com vergonha, mas o mundo com vergonha alheia. Já viu essa questão de vergonha alheia? Não tem hoje em dia, né? Vergonha alheia. Eu estou com vergonha alheia. Fulano passa por uma situação. É o mundo para nós, diante de nós. O mundo olha para nós e diz: que vergonha, gente, ele passando por isso. Mas nós estamos aqui, eu não me envergonho disso. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Então, abraçar um evangelho em tempos de paz é ótimo. Estar em um lugar confortável é maravilhoso, mas os sofrimentos que o verdadeiro evangelho traz, somente os que nasceram de novo e que foram chamados por Deus é que conseguem suportar a pressão. Se as pessoas que entram por estas portas
para congregarem conosco, para receberem Cristo, elas vierem por qualquer outra coisa que não tenha sido pelo Evangelho, não vai durar muito. Não vai. Se você usar qualquer artifício que não seja a pregação do Evangelho verdadeira, as pessoas não ficam. E ficam, mas por pouco tempo. Porque quando a doçura do café acabar, ela vai embora. Na antiga igreja onde eu congregava, uma menina chegou e disse: irmão, eu vou sair da igreja, eu não quero ficar mais na igreja. Aí eu disse para ela: se você estiver se referindo, veja, se você estiver se referindo a isto, ao prédio, ao teto, tudo isso aqui, você pode sair a hora que você quiser, vai, volta. Mas se você estiver se referindo ao corpo de Cristo, aqueles a quem Jesus chamou, não é você que diz que vai sair, nem você que diz que vai entrar, é Ele quem te chama. E quando Ele chama eficazmente, e Ele não coloca a escolha em você, Ele te puxa, Ele te arrasta. Você não tem como dizer. Quando Ele chama Paulo, Ele diz a Paulo: Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões, não adianta, Paulo, lutar, você é meu e vai sofrer pelo meu Evangelho. Assim somos nós. Então, a vergonha do Evangelho está nas faculdades. Jovens que entram na universidade logo são confrontados pelos professores soberbos, arrogantes, que riem porque acreditamos em Adão e Eva. Eles riem porque nós acreditamos no dilúvio. Eu já passei por isso. Eles riem porque acreditamos no inferno, no céu. Riem porque dizendo que Jesus vai voltar e vai ressuscitar. Mas não se deixe levar pelo comportamento do mundo em relação ao Evangelho, porque tem uma palavra de Jesus para você. Veja aí, João capítulo 15. João capítulo 15, versos 18 e 19. João 15, do 18 ao 19. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, Jesus dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, eu dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O Evangelho que tenta flertar com o mundo para ficar amiguinho do mundo, não é Evangelho. Passe a vergonha da cruz. Se para entrar num grupo você tem que submeter o Evangelho, irmão, saia desse grupo. Se para você ter uma amizade você tem que abrir mão do Evangelho, saia, largue essa amizade. Qualquer coisa que diga deixe esse Evangelho, mesmo que indiretamente a você larga isso agora. Porque Jesus disse: o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu tirei vocês de lá. O que vocês querem fazer amizade com o mundo? Por isso que o apóstolo João, ele diz também na sua carta, ele diz que aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Apóstolo Tiago, né? E aí veja, Deus nos tirou do mundo, meus irmãos, e isto basta para nós levantarmos as mãos e dizer: Senhor, obrigado por esta vergonha, pelo Evangelho. Estão criando um Evangelho para se adequar ao mundo e não trazer o mundo para se adequar ao Evangelho. Estão mundanizando o Evangelho e ao invés de evangelizarem o mundo. E aqui, caminhando para o final, eu quero responder 3 perguntas baseadas no texto que nós estamos lendo. Primeira pergunta: por que lutar e sofrer pelo Evangelho? Por que eu devo lutar e sofrer por este Evangelho? Por que eu devo pregar, preservar? Por que eu devo desprezar minha própria vida por amor a esse Evangelho?
A resposta está no verso 8 e 9 do capítulo 1, que nós já lemos. Porque foi para isso que Deus chamou você. Só por isso. Por que eu devo lutar e sofrer pelo Evangelho? Porque foi para isso que Deus me chamou. E é um privilégio ser chamado por Deus para sofrer pelo Evangelho. Por isso ele diz: não te envergonhes do Evangelho, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo de sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Você não fez nada de bom ou de ruim para estar aqui e ser chamado por Deus para pregar esse Evangelho. Você não fez nada. Não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ele nos chamou desde a fundação do mundo para quê? Para sofrer pelo Evangelho. Ele chamou você, e é um privilégio ser chamado por Deus, meu irmão. A segunda pergunta é: como eu devo lutar e sofrer pelo Evangelho? Como eu devo lutar e sofrer pelo Evangelho? Nossas forças braçais vale de nada. Nossa força mental, intelectual, conhecimento administrativo e etc. Conhecimento é bom, mas para lutar pelo Evangelho, Paulo abriu mão de tudo. O conhecimento do judaísmo que Paulo tinha, Paulo diz: eu considero como nada. Eu esqueci tudo o que eu sabia, porque o Evangelho formatou minha mente. E ele diz no verso 8, está aí ainda no verso 8, veja aí quantas coisas ele nos diz. No finalzinho do verso 8, ele diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quem te capacita, quem te dá poder para suportar as dores que o Evangelho trará, é Deus. Ele quem chamou, Ele quem dá poder para você suportar. Se Ele chamou você para sofrer pelo Evangelho, não se preocupe, quando faltar forças, Ele dará. Quando vier o momento a vontade de desistir, Ele não deixará, porque a vontade dEle desde a fundação do mundo não pode cair por água abaixo, terra abaixo. E a terceira pergunta é: por que vale a pena sofrer por esse Evangelho? Chegou a parte boa. Não é só lágrimas, não são só tristezas, mas Deus tem recompensa para você, porque Deus, na sua misericórdia, Ele nos concede. Se fosse só porque Ele mandou, já era o suficiente, Ele é soberano, mas pela sua graça infinita, sua misericórdia, louvado seja teu nome, Senhor, Ele nos dá recompensas eternas. Veja o capítulo 4 comigo, capítulo 4 e versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, receba essa palavra em nome de Jesus, meu irmão, mas também a todos quanto amam sua vinda. Todos nós que cremos que Ele voltará, há uma coroa guardada para nós, há uma recompensa para nós celestial. Por isso que Paulo usa, eu não vou entrar em detalhes, vou deixar para os próximos pregadores explorar, mas Paulo usa a figura do soldado e do atleta na carta. E ele diz que o soldado não pode se embaraçar com as coisas dessa terra, e depois ele vai dizer que o atleta, ele foca, ele tem ele tem um objetivo a conquistar, que era a coroa, que a Grécia, Roma doava. Então ele abria mão de tudo. O corredor, o atleta abria mão de tudo em troca de uma coroa. Paulo diz: eu também abri mão de tudo, não por uma coroa que perece, mas por uma coroa eterna. Não por uma coroa terrena, mas por uma coroa celestial. Segundo motivo pelo qual eu devo lutar pelo Evangelho: porque Deus nos concede vitória sobre a morte e vida eterna.
Veja o capítulo 1, volte para o capítulo 1 e verso 10. Capítulo 1 e verso 10 ele diz: é manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando sobre a graça que é manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte. O que é que põe medo em todos os homens? O que é que põe medo? Qual o maior medo que o ser humano tem? De morrer. A morte trouxe o medo a todos os homens. É impressionante. Até crente tem medo de morrer. Não deveria, mas tem. Porque nós somos falhos. Tem gente que quer se encontrar com Deus hoje, com Jesus hoje, amém, mas tem que morrer. Eu disse, mesmo, calma, eu disse, a morte não é o fim para o cristão. A morte é uma porta para a eternidade. Então a morte, ela está ligada ao Evangelho. Cristo nos chamou para nos consumirmos, para nos entregarmos a ponto de nos afadigar até a morte pelo Evangelho. Por quê? Porque nós entendemos que o cristianismo diz para nós que nós não precisamos temer a morte. Se a morte estiver diante de nós e o Evangelho, a gente diz, eu morro. Se você tiver que ser torturado por amor ao Evangelho, ou negar a sua fé, e não levar adiante essa mensagem, você diz, eu sou torturado. Não estou pedindo perseguição. A gente quer tempo de paz, né? A gente quer tranquilidade. Mas se você olhar na história do cristianismo, a perseguição sempre foi tem um nome, rapaz, a peneira não, mas é Deus selecionando os seus. É Deus fazendo a separação através da perseguição. A perseguição, ela diz quem é crente e quem não é, quem está pelo Evangelho, quem não está. Quem quer as bênçãos do Evangelho só, vai embora. E quem abraçou o Evangelho de verdade e creu nele, é torturado, é morto, é xingado, é envergonhado, é esbofeteado, e não está nem aí, porque Cristo venceu a morte. E ele diz, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, e a imortalidade, mediante o Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele não só destruiu a morte, mas ele nos dá certeza de vida. E vida eterna não é viver para sempre, vida eterna é estar para sempre ao lado de Jesus. Esta é a nossa coroa, está com Cristo eternamente. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Eu também amo. Se você ama a vinda do Senhor Jesus, sofra pelo Evangelho, proteja esse Evangelho, pregue este Evangelho, lute por esse Evangelho, preserve esse Evangelho, até com sua própria vida. Viva este Evangelho, viva, porque o Evangelho, meus irmãos, é a boa notícia de Deus, de que o sacrifício de Cristo é o único meio de perdão dos pecados e a aceitação diante de Deus, e que essa boa notícia encarnou. Essa boa notícia de Deus tomou forma humana, Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa mensagem maravilhosa do Evangelho. Sabemos que é difícil em tempos que nós estamos vivendo. Sabemos que tantas coisas se levantam contra o Evangelho, para adulterar esta mensagem, para somar a esta mensagem, ou tirar essa mensagem de nós. Senhor, nos dê força, como diz a tua palavra aqui, nos dê poder para suportarmos a vergonha da cruz. Senhor, nos dê poder para suportarmos as adversidades do caminho, os momentos de solidão, de tristeza, olhando para o foco, olhando para o alvo,
que é a vida eterna. Obrigado, Senhor, por ter destruído a morte pelo poder do Evangelho. Obrigado por nos dar certeza de que um dia estaremos contigo, Senhor. Nos ajuda e nos dê ânimo para passarmos adiante essa mensagem, a começar da nossa casa até os nossos vizinhos e, como diz a tua palavra, até os confins da terra. Assim te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.